Meu povo, muito boa segunda-feira para vocês, hein? Boa tarde já também. Se vocês estavam esperando para tomar café assistindo o Beckler, faz toda a diferença. Foi mal. Pela manhã eu estava muito ocupado fazendo outras coisas e não tive tempo, então agora sim tenho tempo de tomar um cafezinho da tarde com vocês. Tem nada aqui, nada. Mas esse cafezinho de hoje que vai falar de grandes jogos do final de semana, Bayern e Dortmund, Dortmund e Bayern, e Liverpool, Manchester City, os principais, mas também vou falar de Real Madrid e Getafe, e de Chelsea e Aston Villa, foram os 4 jogos de futebol internacional que eu assisti nesse final de semana, então bora lá, sem mais delongas, num cenário diferente, quase que improvisado, mas não, simplesmente tem gente aqui em casa trabalhando, então tô aqui, de castiguinho, para falar dessas partidas. Eu vou começar com Bayern e Dortmund, Dortmund e Bayern. De vez em quando eu vou olhar para baixo porque aqui está o meu tablet onde eu estou com tudo escrito. E aqui tem algumas imagens para vocês que eu vou colocar na tela também. Estatísticas gerais do jogo, para começar. Aí, estatísticas da SofaScore, inclusive, tem aqui QR Code para vocês baixarem o aplicativo, é tudo de graça. Todas as estatísticas que eu vou mostrar aqui para vocês e muito mais vocês têm no aplicativo do SofaScore, que é totalmente gratuito. Então, vai no QR Code, aponta aí seu celular, baixa, tem link aqui também na descrição do vídeo para você baixar o aplicativo do SofaScore e também poder fazer as suas análises, além de acompanhar os jogos em tempo real, é o aplicativo mais rápido para isso. Então, faça favor, é o que eu utilizo e o que eu também indico para vocês. As estatísticas a gente vê que o Bayern de Munique teve 5 grandes oportunidades contra uma do Borussia. Se esperava quase 3 vezes mais, não 1.55, 0.6, entre 2 e 3 vezes mais gols do Bayern de Munique em relação ao Dortmund, que finalizou o dobro também, 14 vezes o Bayern, 7 vezes o Borussia. Embora eu acho que isso tudo seja muito mais na fase que o Bayern está buscando mais o resultado do jogo, quando está 0-0 tem uma boa chance o Bayern, mas depois do 0-1 e que o Bayern vai tentar o empate e depois a virada, consegue já o empate no finalzinho, é que o Bayern tem suas principais possibilidades, embora o Sabitzer tenha tido 2-0 num claríssimo cara a cara com o Neuer, que tenha finalizado muito mal, né? Nem deslocou, nem bateu forte, nem tentou por cima, bateu basicamente no corpo do Neuer, isso já aos 15 minutos do segundo tempo. E eu quero mostrar também uma imagem do Bayern de Munique, que é um claro 4-2-4, né? Como vem jogando o time nessa temporada. Olha aí, o 27 que é o Leimer, o 19 que é o Alphonso Davies, os dois zagueiros ali atrás, Goretzka e Kimmich muito juntinhos, o 6 e o 8, e depois Sané de um lado, o Harry Kane por dentro com o Musiala, e o 39 é o Matistel, que começou jogando. 4-2-4 do Bayern de Munique, avançando muito, que era um 4-2-3-1 típico que o time jogava algumas temporadas atrás, mas avançando um pouco mais o Musiala nessa temporada para jogar quase como um segundo atacante por dentro, com um pouco mais de mobilidade, para sair da zona central ali de armação muitas vezes e participar mais do jogo na fase final, na fase ofensiva, na parte de finalização. Como tem o Harry Kane, com um atacante que sai muito da área, abre esse espaço para o Kane sair da área, não trombar com o 10 que está por ali. Esse jogador se projeta mais como faz o Musiala essa temporada. É uma das mudanças que o Kompany faz no time para tentar melhorar e gerar um fator novo, gerar algo diferente para os adversários do Bayern de Munique. Acho que foi um bom jogo do Dortmund, sim, falando menos estatisticamente e mais sobre sensações. Acho que o Dortmund fez um bom jogo de saída de bola, mas sofre na defesa porque o Bayern ataca muito bem. Poderia ter matado o jogo em contra-ataque. Um time muito vertical, muito veloz. O Dortmund consegue aproveitar isso bem, tem bons mecanismos para sair. Fiquei com boas sensações do Borussia Dortmund num teste mais duro dessa temporada. E o Bayern em jogos grandes, às vezes deixa boas sensações, mas na Liga dos Campeões ainda não, né? Contra Barcelona, contra Benfica, contra PSG, embora tenha ganhado algum desses, perdeu do Aston Villa. Sensações são meio conflitantes de um time que não ataca de forma com tanto volume e para se defender sim é um pouco mais estável e regular, tirando o jogo contra o Barcelona. E no campeonato alemão, os 2 jogos grandes contra Leverkusen e Dortmund, 2 empates. Contra o Leverkusen acho que o Bayern mereceu ganhar. Contra o Dortmund acho que foi um pouco mais equilibrado, embora as estatísticas mostrem, como a gente viu aqui, que o Bayern mereceu por grandes chances criadas, gols esperados, número de finalizações, alguma sorte melhor nesse jogo. O gol saiu com o jogador do Dortmund caído, né? O gol de empate do Bayern de Munique. Continua a jogada com o jogador que ficou caído. Foi uma falta cobrada, a bola toca no jogador do Dortmund que cai sentindo muitas dores no rosto. O Dortmund pede para parar, alguns jogadores ficam um pouco distraídos e o cruzamento na área sai o gol de empate. Teve muita reclamação do Dortmund depois disso. O lance já foi no finalzinho. Passando para domingo, para falar de Real Madrid e Getafe.
Estatísticas gerais na tela aí para vocês verem. 3,18 gols esperados do Real Madrid, 0,45 do Getafe, 6 grandes oportunidades de um lado, 0 do outro. Embora o Getafe tenha colocado 2 bolas na trave, né, do Real Madrid. Já no segundo tempo, as 2. O que me chama a atenção é que se a gente olha o número de grandes oportunidades e gols esperados, isso aqui é o total, mas se a gente olha a diferença de primeiro para segundo tempo, olha no primeiro tempo, uma grande oportunidade só do Real Madrid e 0,9 gols esperados num total de 4 finalizações. E no segundo tempo, o Real Madrid teve 5 grandes oportunidades e 2,28 gols esperados. O segundo tempo do Real Madrid é incrível, como o Mbappé não finalizou bem, teve azar. Para mim, acho que é mais não finalizar bem. Pelo menos 2 jogadas que ele teve de cara a cara com o goleiro, uma que bate na perna do goleiro, outra que ele chega a driblar o goleiro e bate para fora. E ainda teve uma boa jogada do Mbappé com o Brahim, né? Fazendo uma boa assistência para o Brahim, que acabou finalizando por cima. Mas faltaram os gols do segundo tempo para o jogo ficar um pouco mais fácil. O Getafe quase voltou para a partida em 2 ações isoladas de bola na trave. Real Madrid, o que me chama a atenção, 3 jogos seguidos em La Liga sem sofrer gols. 3 jogos seguidos também do Bellingham marcando. É um time que vai tentando se solidificar um pouco mais atrás e que na frente alguma coisa vai acontecer, e é o que tem acontecido. Tudo bem que jogou contra Osasuna, Leganés e Getafe, 2 desses jogos em casa, nessa sequência de 3 vitórias, que se aproveitou só de um ponto do Barcelona para chegar, né? Tá 1 ponto atrás do Barça e com um jogo a menos, em pontos perdidos o Real Madrid é líder do campeonato espanhol. Contra 3 adversários, tudo bem mais fracos e jogando em casa, mas conseguiu se aproveitar e muito sólido na defesa nessas 3 partidas. Me chama a atenção isso, e como o Bellingham de novo começa a fazer muitos gols, ele ainda que acho que não tinha marcado, só tinha feito um gol até então na temporada, e que agora vai marcando mais. Mas é um jogo que fica marcado, e que na Espanha se fala pouco em outra coisa, que não seja o pênalti em cima do Rüdiger. Se eu acho que é pênalti ou não, eu acho que tem muitos lances assim em todos os jogos. Se for marcar um, tem que marcar todos. Eu acho que é marcável. Para mim, não é. Tem um braço ali que é muito mais um braço de referência. No início da jogada tem mais o puxão, que eu nem sei se o escanteio já tinha sido cobrado ou não, mas também acho que não é suficiente. E depois o braço que de fato derruba o Rüdiger, que de fato ele cai, é um braço muito mais de referência do que de desequilíbrio ou de puxão. O jogador do Getafe, vocês estão vendo aí na imagem, está com o braço em torno ao corpo do Rüdiger, que para mim é muito mais referencial. Mas aí você pode pensar, tudo bem, isso aqui é interpretável, poderia ser marcado. A questão que se fala muito na Espanha, e eu acho que com toda razão, é que no jogo do Barcelona tiveram 2 lances, um muito parecido, com o Pau Victor aí nos acréscimos do segundo tempo, que é um agarrão muito mais claro que o em cima do Rüdiger e não é marcado pênalti, e o outro lance com o Pau Cubarsí, né, que tem um pisão no calcanhar do Pau Cubarsí, e também não é marcado pênalti. Depois tem uma leitura labial do árbitro explicando para o defensor do Barcelona que o jogador do Las Palmas só olha a bola, não olha para ele, não vê o Pau Cubarsí e por isso acaba pisando sem querer. É uma justificativa que eu não consigo comprar, porque sem querer também é pênalti. Quando o jogador vira o rosto e a bola bate na mão dele porque está muito aberta, é pênalti, mesmo sem ele não estar olhando. Então não consigo entender por que os pênaltis, ou pelo menos um deles, para o Barcelona não foi marcado, e esse para o Real Madrid foi. Critérios diferentes dentro da mesma liga. Antes que alguém fale, pô, é torcedor do Barcelona que está choramingando. A análise que eu fiz do Barcelona aqui pós-jogo no sábado, eu falo que quem joga tão mal como o Barcelona jogou está propenso a perder. O jogo do Lewandowski muito ruim, do Firmino muito ruim, do Gavi, do Koundé, enfim, quem faz o jogo que o Barcelona fez está sujeito à derrota, então não é uma justificativa, mas é trazendo para vocês o contexto, que aqui se fala muito sobre essa dualidade de lance que o Real Madrid teve, que abriu a lata do jogo. Acho que o Real Madrid ganharia do Getafe, foi um lance de pênalti aos 25 minutos do primeiro tempo, acho que o Real Madrid ganharia o jogo, e que o Barcelona teve, para um foi marcado e para o outro não, que eu acho que vale a pena destacar aqui para vocês também, e cada um depois tira a conclusão que quiser. Eu acho que se o do Rüdiger é pênalti, e se na Espanha se entende que aquilo ali é pênalti, os pênaltis do Barcelona contra Las Palmas também deveriam ter sido assinalados. Passando para a Premier League, o jogo de mais cedo entre Chelsea e Aston Villa. Aqui eu tenho algumas coisas para mostrar. Primeiro as estatísticas gerais do jogo enquanto eu tomo água. Entre Chelsea e Aston Villa. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu tenho. Tenho. Gols esperados é parecido, 1,69 e 1,23. Grandes oportunidades, 2 para cada lado. O Watkins teve uma quando o jogo estava 1-0 no primeiro tempo, que ele desperdiça e que não podia ter desperdiçado. É um cara a cara e que ele nem olha, mas ainda tinha um outro jogador chegando em segunda linha que ia ficar sem goleiro para marcar. Uma muito boa defesa do Sanches, goleiro
goleiro do Chelsea, 17 chutes a 10 entre Chelsea e Aston Villa, um jogo que o Aston Villa fez 21 faltas e o Chelsea 6. Aston Villa pegando muito, mas nem assim conseguindo parar o Chelsea. Algumas coisas sobre esse jogo. Enzo Fernandes, 6 assistências e 2 gols nos últimos 6 jogos, somando Chelsea e seleção da Argentina. Um jogador que até então não tinha participado de gol nenhum na temporada. Nos últimos 6 jogos participou de 8 gols, somando seleção e time. Cole Palmer voltou a participar de um gol depois de 3 jogos ou um mês. Aliás, não só participou de um, né, deu assistência e também marcou o seu gol, o Cole Palmer. Não tinha participado de gols no mês de novembro e voltou a participar agora. E algo que me chama muita atenção para falar sobre briga por Premier League, porque o Liverpool agora abriu 11 para o Manchester City, só que abriu 9 para Chelsea e Arsenal, os perseguidores mais próximos, que é a imagem que eu vou colocar aí na tela para vocês verem, da média de idade do time do Chelsea que entrou em campo, de 23,9 anos. É um time muito jovem, essa média de idade aqui é muito baixa mesmo. O Barcelona que entrou em campo contra o Real Madrid, citando o Barcelona simplesmente porque é um time que, quando a gente vai falar de jovens e tal, joga com Marc Casador, com Pau Cubarsí, com Baldé, com Lamine Yamal, que são jogadores jovens. O Barça contra o Real Madrid tinha uma média de idade de 24,5 anos. Acho que contra o Bayern de Munique também foi isso. Que é uma média de idade baixa. E o Chelsea tem uma média de idade ainda mais baixa. O fato de ser um time muito jovem me dá a sensação de que vai oscilar muito. A Premier League requer casca, muita regularidade. Eu gosto do Chelsea dessa temporada. Já tem algumas coisas que o Maresca está colocando que dá pra gente ver, de aproveitar o Palmer cada vez mais por dentro. Agora jogou o Pedro Neto aberto na direita, né, e não o Madueke. E o Enzo Fernandes também participando, dando um passinho à frente. Não jogou do lado do Lavia, o Lavia jogou praticamente como um primeiro volante. Enzo e Palmer fazendo meio que uma escadinha assimétrica no meio campo, o Palmer mais avançado, mas não era uma linha de 2 volantes, um meia e 2 pontas, um pouco de escadinha com o Enzo Fernandes mais à frente. E até o Nicolas Jackson tá jogando bem, tá recuperando um jogador, o Maresca. Eu gosto do Chelsea, só acho que essa idade aqui de 23,9 anos é uma idade jovem demais para um time que deve oscilar durante a temporada, já mostrou alguns momentos de oscilação, mas aqui eu acho que vai ter isso. Dias ótimos contra o Aston Villa, alguns dias muito bons, mas eu imagino que vai ser um time que vai oscilar durante a temporada, por isso acho que vai ficar mais difícil de pegar o Liverpool, que é um time mais constante, mais velho, mais habituado do que o Chelsea. Para falar então de Liverpool-Manchester City, o último dessa análise de hoje aqui das partidas que eu assisti, 2-0, um atropelaço do Liverpool em cima do Manchester City, inapelável, ficou muito barato. No meio de semana passada, o 2-0 do Liverpool contra o Real Madrid tinha ficado barato e o do Manchester City ficou mais barato ainda. O Liverpool conseguiu, eu acho que se defender ainda melhor do que tinha se defendido contra o Real Madrid e atacar melhor que atacou também contra o Real Madrid. Em gols esperados, 3,57 a 0,84, 5 grandes oportunidades a 1, 18 finalizações a 8. Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vocês estão vendo aí essa estatística e está ali escrito tudo, né? É a estatística do jogo inteiro dos 90 minutos. 44% de posse de bola do Liverpool, 56% do Manchester City. Mostrando outra estatística, só do primeiro tempo, o Liverpool teve mais posse de bola, 53-47, finalizou 10 vezes contra uma do Manchester City, teve 2 grandes oportunidades a 0. No primeiro tempo, o Liverpool propôs mais jogo, ficou mais com a bola, ocupou mais o campo de ataque, teve mais volume e jogou melhor que o Manchester City. Porque a gente vê de posse de bola, de gols esperados, de grandes oportunidades e total de chutes, dá para perceber aqui que o Liverpool jogou mais no primeiro tempo, se propondo até a bola. Quando a gente vira para ver as estatísticas do segundo tempo, a gente vê que o Manchester City teve muito mais a bola, que o Liverpool deu um passinho para trás por respeito pelo rival e também porque dar um passinho para trás pode ser muito bom para dar 2 para frente depois, aproveitar bolas longas, contra-ataques, colocar os jogadores para correr. E ainda assim, as estatísticas do Liverpool são melhores que a do Manchester City. 1,87 gols esperados a 0,71. Esse gol esperado no Manchester City sobe muito por aquela bola do De Bruyne, né, num erro do Van Dijk, se não estou enganado. Quando o jogo já está 2-0, já está basicamente acabando, e que o Kerr vai muito bem para defender o cara a cara. Gols esperados é muito mais, grandes oportunidades 3-1 e até chutes o Liverpool ainda finalizou mais 8-7 em relação ao Manchester City. Ou seja, meu povo, quando o Liverpool ficou com a bola e atacou, ele jogou melhor. Quando ele recuou e contra-atacou, ele também jogou melhor. Ele jogou melhor do que o Manchester City em todas as facetas do jogo, em todos os momentos da partida. Ele fez o que ele quis,
ele pintou a cara do Manchester City e foi uma vitória muito merecida de um Liverpool que tem essas duas fases do jogo muito boas. Tanto a defensiva, em 20 partidas na temporada só tomou 12 gols, como também na parte ofensiva. O número de gols marcados nem é tão alto assim, tem 46 gols marcados, mas a produção ofensiva é muito boa, a gente viu isso nessa semana contra Real Madrid e Manchester City, o tanto que o Liverpool produziu muito mais do que seus adversários. Alguns pontos sobre o time: 11 pontos de frente para o City, que para mim está fora da briga pela Premier League, acho que não busca, não só pela diferença de pontos, mas pelas sensações que o Manchester City dá e pelas sensações que o Liverpool dá. Então não são tropeços pontuais, é uma má fase, uma dificuldade de se adaptar, não ter o Rodri e também os outros jogadores não estarem rendendo tanto. Acho que isso também tem a ver com a ausência do Rodri. E o Liverpool está em velocidade de cruzeiro, está muito bem, se continuar jogando assim, a tendência é que perca poucos pontos e é o que eu acho que o Manchester City não vai conseguir chegar. Outra coisa é se Arsenal e Chelsea vão, que estão 9 pontos atrás, que eu também acho difícil. Mas o Manchester City acho que não vai chegar no Liverpool nessa temporada, a não ser que o Liverpool também em algum momento oscile muito. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Mais 2 participações em gols do Mohamed Salah. Já tem 24 participações entre gols e assistências dos 46 marcados pelo Liverpool. Mais de 50% dos gols do time tiveram participação do Salah. Se a gente for contar só a Premier League, são 18 participações em 26. 70% dos gols do Liverpool passaram pelos pés do egípcio, que tem o seu contrato acabando no meio do ano que vem. E para finalizar, o gesto do Pep Guardiola, que se vira para a torcida e faz o 6, pelo número de Premier Leagues que ele tem, quando ele foi provocado, a musiquinha de que ele seria demitido, e depois também quando ele vai cumprimentar os torcedores do Manchester City, faz a mesma coisa o Guardiola. Para mim é acusar o golpe, tá? Para mim é o famoso sentiu que o Guardiola fez. É um pouco mourinhista, né? Isso de responder a torcida do rival, de fazer provocação e tal, meio que de tirar a discussão do terreno de jogo, porque se a gente for discutir futebol, o Guardiola e o Manchester City estão muito mal e o time dele está sendo atropelado, e o time dele está sem respostas e o time dele está sentindo a má fase. Então acho que sem respostas futebolísticas sobra esse tipo de provocação, que tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que gosta muito desse tipo de provocação com torcidas adversárias, especialmente para alguém da classe do Guardiola. Mas enfim, para mim mostra muito bem o descontrole do time nesse momento, do time, do técnico, não acha a resposta, então tem que responder de uma forma provocativa, porque a resposta futebolística não tem. Para mim sentiu o Pep Guardiola, acho que é um muito bom desafio da carreira dele, fazer um time que tem 6 derrotas e um empate nos últimos 7 jogos, continuar competindo, a gente ainda está em dezembro, Copa da Inglaterra e Champions League, o Manchester City está vivo, já caiu na Copa da Liga Inglesa para o Tottenham, e no Campeonato Inglês, para mim, tem que brigar pelo G4, porque já está fora também da briga pelo título. Vamos ver se esse time ainda consegue reagir. Uma reação teria que se fazer as últimas 23 rodadas praticamente perfeitas para conseguir chegar ao título inglês. Acho que não vai conseguir, mas é uma boa temporada de desafio para o Manchester City, como é que esse time vai tentar se reinventar, sem o Rodri e tal, para terminar a temporada. Mas eu acho que sentiu o Guardiola, né? A resposta dele para mim é desproporcional para a classe que ele sempre mostrou. É isso, meu povo. 20 minutinhos de café para vocês. Boa semana para vocês. Eu volto amanhã falando de Mallorca, Barcelona. E durante a semana mais conteúdos aqui. E, enfim, sigam aqui o canal para vocês não perderem. E deixem um like aqui no final do vídeo. Valeu, gente. Até a próxima, hein? Tchau.